A segunda multiplicações dos pães. Naquele dia, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. Se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: De onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tens? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. Então, tomando os 7 pães e tendo dado graça, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusesse diante deles. E puseram diante da multidão. Tinha também alguns peixinhos, e tendo dado graça, ordenou que também lhe pusesse diante. E comeram e saciaram-se. Então, dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram era quase 4.000, e despediu. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando, tomou a entrar no barco e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoava entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: Para que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste, nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouves? E não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantasse? Disseram: 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantasse? E disseram-lhe: 7. E ele lhe disse: Como não entendeis ainda? E chegou a Betsaidas, onde lhe trouxeram um cego e rogaram que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspindo nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado e via cada homem claramente. E mandou para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem diga a ninguém na aldeia. A confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareas de Filipo. No caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhe disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe diz: Tu és o Cristo. E admoestou para que a ninguém dissesse aquilo dele. Jesus predisse a morte e ressurreição. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões
e príncipe do sacerdote e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, por amor do evangélico, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adultera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Dizia-lhe também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que veja chegado o reino de Deus com poder. Agora sim.